Bom dia, sorria! Vamos hoje fazer um comentário sobre os dois Brasis. Os dois Brasis é um livro que foi escrito por Jacques Lambert. Então eu aproveitei o título do livro e botei um outro título, Os Brasis dentro dos Brasis. E como diz a música popular brasileira, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil, no ponto de vista físico, ele possui todos os climas existentes no mundo, climas tropicais, semiáridos, subtropical, menos o clima polar e o subpolar. Possui todos os tipos de biovegetação, uma grande biodiversidade, possui vários biomas, vários tipos de vegetação, florestas, cerrados, vegetação semiárida, menos tundra e taiga. 12 tipos de solo, podizólicos, terra roxa de origem vulcânica. 5.000 rios, 8 bacias hidrográficas, planaltos e planícies. Na questão humana, nós temos um país que foi formado por uma miscigenação de brancos, negros e índios, mais o imigrante, população miscigenada, é um país de uma civilização de caranguejo, desde o ciclo da cana-de-açúcar, onde o povoamento foi feito do litoral para o interior. População excessivamente urbana, apesar que a tecnologia já chegou no meio rural. Então é um Brasil bastante miscigenado. No social, aí sim, uma grande diversidade, um grande abismo entre a riqueza e a pobreza. Isso de uma forma histórica. Eu tenho, em um raio de poucos quilômetros, o contraste entre a riqueza e a pobreza. Um país que não fez a devida reforma agrária, divisão da terra, a partir de 1960, que ele criou justamente um cinturão de miséria em volta da cidade, criou um processo de urbanização rápida, acelerada, desorganizada e uma favelização, misturando riqueza e pobreza num grande abismo social. Eu tenho uma grande desigualdade social. Eu tenho 1/3 das pessoas ganhando $1 por dia. Eu tenho 23 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, ganhando $1 por dia. Temos uma grande economia subterrânea, camelôs, uma grande economia informal, com 38 milhões de camelôs, de subempregados, trabalham por conta própria, e alguns empreendedores também, devido à crise econômica que afeta o país nos últimos 6 anos. Então, o país, socialmente, é um país muito dividido entre a riqueza e a pobreza. Uma pequena classe média, uma pequeníssima classe rica dominante, uma elite, e o resto abaixo da média que a ONU estabelece. Temos no país sucessivas crises econômicas. Na década de 80, a década perdida, crises econômicas em 2008, 2016, apesar que em 2008 a crise foi no mundo, já globalizado, e afetou a nós também de uma forma mais leve, mas afetou a nossa economia. 1980, uma inflação, uma hiperinflação dos preços aumentavam
todos os dias de uma forma absurda. Se você ia comprar alguma coisa no mercado de manhã, era um preço, à tarde era outro. Passa o Brasil por vários planos econômicos, plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, lá pelos anos 40. Depois o plano Collor, que confiscou a poupança e jogou muita gente na falência. Houve até casos de suicídio, perderem o seu dinheiro. Plano Bresser, plano Verão e depois o plano Real, que ainda se sustenta, estabelecendo a moeda que virou de cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado para real. E hoje, justamente, está se mantendo uma inflação ainda baixa, relativamente baixa. De maneira que vários planos econômicos, uns não deram certo e o real ainda se sustenta até hoje. Então, passou o Brasil por vários planos econômicos para acertar a sua economia. É um país que tem fome, não me atrevo a dizer a quantidade de quem passa fome, abaixo da linha da miséria, porque os dados são conflitantes. Uns dizem que tem 15 milhões, outros dizem que tem mais pessoas passando fome. Um país sem saneamento básico, com doenças que foram e voltaram, como dengue, febre amarela, como sarampo. Então, um país com doenças tropicais e doenças que foram extintas e estão voltando, como é o caso do sarampo. Um analfabetismo de 23%, analfabetos funcionais que mal sabem ler e escrever, interpretar um texto, por isso não tem a capacidade de exercer algum serviço, alguma profissão melhor. País que evoluiu no campo intelectual das universidades, hoje são 5 milhões de universitários, houve sim uma melhoria no terceiro grau, tá? Falta ainda muita formação técnica, apesar de ter muitos cursos técnicos no Brasil, tá? Se apostou muito em petróleo e gás e muita gente se formou nessa área e hoje está desempregado, já que esse setor ainda patina e o mundo hoje usa outras formas de energia, como o solar, do vento, energia eólica, etc. Então, ainda temos muitos analfabetos informais, mal sabem ler, mal sabem escrever. Então, o Brasil é um país de contrastes múltiplos. Uma das soluções ainda é a questão da educação e da formação profissional da sua população. Apesar que hoje no mundo não vale muito a pessoa ter um PhD, um doutorado em alguma profissão, porque quando vem uma crise econômica a pessoa vai ter que trabalhar de motorista de aplicativo. E a máquina, a tecnologia está tirando o emprego do homem. Aí isso é um caso à parte, é um caso que podemos discutir em outra oportunidade. Fica aqui uma noção do que é o Brasil de ontem, de hoje, e vamos ver se melhora a situação econômica do Brasil. Sem falar nas crises políticas, né? De 1922, do final do Império, do golpe de monarquia para república, de 1922, crise política em 1930, crise política nos anos 50, com o suicídio de Getúlio Vargas, crise política em 1960, até a Revolução Militar, o golpe militar de 64, de 1º de abril de 1964, crise política de 2016, que se arrasta até hoje. Aqui é o Nitroso, muito obrigado, bom dia e boa sorte.